Agora com o Backbone pronto, vamos começar a configuração dos túneis e também do SD-WAN nos FortiGates. O SD-WAN no FortiGate oferece 4 opções para que seja selecionado por qual interface sairá o tráfego. A opção Manual, a opção Best Quality, Lowest Cost e Maximize Bandwidth. Nesse lab, iremos utilizar a opção Manual. Com a opção Manual, você pode priorizar por qual interface deseja enviar o tráfego. Se o tráfego corresponder com os critérios das regras do SD-WAN, o tráfego sairá pela primeira interface disponível, com base na ordem que os membros do SD-WAN são listados. Vamos entender melhor isso durante a configuração do lab. A gente vai acessar a interface gráfica, a interface de gerência gráfica de SPO, do FortiGate de SPO, para a gente começar a realizar a configuração do SD-WAN e das suas VPNs. Então vou logar aqui na interface gráfica dele. Então agora já loguei aqui na interface gráfica aqui do FortiGate, Oscorp SPO, e agora a gente vai vir aqui em Network, e aqui em Network a gente vai vir em SD-WAN. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em SD-WAN Zones. Quando a gente acessa aqui em SD-WAN Zones, a gente consegue ver que já existe uma interface SD-WAN aqui criada, uma interface virtual criada, onde você só precisa ir adicionando aqui os membros que vão fazer parte dessa SD-WAN. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma do zero. Então vou vir aqui em Create New, vou vir aqui SD-WAN Zone, e aqui eu vou dar um nome para minha nova zona, para minha nova interface virtual SD-WAN. Eu vou dar o nome de SDW VPN, esse vai ser o nome dela. E aqui eu vou adicionar os membros que vão fazer parte da SD-WAN. Só que nesse momento eu não tenho, eu ainda não criei os TUDs, eu não criei a VPN, então eu não tenho membro nenhum. Então eu vou clicar aqui em OK, e agora ela vai aparecer aqui. Então eu criei aqui SDW VPN. Então agora eu vou vir aqui, vou selecionar Member, então SD-WAN Member, que são os membros que eu vou criar para poder adicionar dentro daquela SD-WAN, aquela interface virtual SD-WAN que eu acabei de criar. Então aqui vocês podem ver que já vem com essa SD-WAN aqui, a Virtual WAN Link, que é a default que já está ali. Eu vou alterar para a minha, que é essa daqui, SDW VPN, que é a que eu acabei de criar. Então aqui, se eu fosse adicionar uma interface física, era só eu selecionar uma interface física aqui, que eu utilizaria dentro do SD-WAN. Só que nesse caso aqui, eu vou adicionar uma VPN. Então eu vou clicar aqui no botãozinho VPN, e aqui eu vou começar a criar minha VPN para poder utilizar ela como membro dentro do SD-WAN. Então aqui eu vou dar um nome para minha VPN, vai ser VPN1, VPN-1. No Remote IP Address eu vou colocar o IP do FortiGate, que está lá na outra localidade no Rio de Janeiro. Então vai ser esse endereço aqui, 3.3.3.1, porque eu estou subindo a VPN1. Então vamos voltar lá. Então aqui eu vou colocar 3.3.3.1, esse vai ser o meu remote. A interface de saída, para poder chegar até esse endereço IP lá no Rio de Janeiro, eu estou saindo pela porta 1. Aqui eu vou colocar uma pré-share. Então aqui eu vou colocar uma chave aqui, que vai ser uma chave compartilhada. Vou colocar aqui VPN @VPN. Então essa daqui é a minha chave que eu vou compartilhar com a outra ponta para que seja estabelecido esse túnel. Então agora eu vou dar um next aqui. Aqui em next eu vou dar um create. Vou dar um close. Então aqui eu criei meu primeiro membro que vai fazer parte desse SD-WAN. Então aqui VPN1, eu vou adicionar aqui dentro, não vou fazer mais nada, só vou dar um OK. Então agora aqui SDW VPN, que é minha SD-WAN que eu criei, ele tem aqui a VPN1. Está fora ainda porque a outra ponta não está configurada. Então agora a gente vai criar mais um membro. Então vou clicar aqui de novo, vou selecionar aqui SDW VPN, vou vir aqui, clicar em VPN e vou criar mais uma VPN. Então agora eu vou criar a VPN-2, que vai ser a VPN2. Para subir a VPN2, vou voltar lá no GNS3, e aqui no GNS3 eu vejo aqui que eu vou subir a VPN2 no 4.4.4.1. Nesse 4.4.4.1, que é por onde eu vou subir a VPN2. Então vou voltar lá na interface gráfica dele e vou colocar aqui 4.4.4.1 como remote. A interface por onde vai sair esse tráfego até chegar lá vai ser a 2, porque essa porta aqui está aqui, é a porta 2. Vou voltar aqui na interface gráfica dele e vou colocar a mesma chave, VPN @VPN. A gente pode clicar aqui no olhinho e a gente vai ver aqui que é a chave que está lá. Vou dar um next e vou dar um create. Então agora ele criou aqui a VPN2. Vou dar um OK. Então agora aqui desse lado aqui eu tenho duas VPN. Tenho a VPN1 e tenho a VPN2 dentro do SD-WAN.
mas ainda não tem nada estabelecido porque a outra ponta ainda não tem nenhuma configuração. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Interface, dentro de Network eu vou vir aqui em Interface. Aqui em Interface vai aparecer as VPNs aqui. Então eu vou vir aqui na porta 1, vai estar aqui a VPN 1, eu vou clicar nessa VPN, vou clicar aqui em Edit e vou colocar o endereço IP dos túneis dessa VPN. Então eu vou vir aqui no GNS3 novamente. Então desse lado aqui é o 21.21.21.1, desse lado é o 21.2. Então é esses endereços IPs que eu vou colocar aqui agora. Então como local vai ser o 21.21.21.1, como está aqui no GNS3, e do outro lado, que vai ser o remote, eu vou colocar o 21.21.2/30, que é o endereço IP que eu estou utilizando aqui no GNS3 para esse túnel. Aqui eu vou colocar um alias aqui, eu vou colocar aqui também VPN-1, vou habilitar o ping para que eu consiga fazer ping entre esses endereços IPs e vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa agora com a VPN 2. Vou vir aqui em porta 2, vou expandir, vou selecionar aqui VPN 2 e vou adicionar também o endereço IP para ele. Como está aqui no GNS3, aqui é 22.22.22.1 e desse lado é 22.2. Então eu vou voltar aqui, eu vou colocar o alias aqui, VPN-2 também. Aqui eu vou colocar 22.22.22.1 e no lado remoto eu vou colocar 22.2/30. Vou habilitar o ping aqui também e vou dar um OK. Então agora as duas VPNs aqui já tem endereço ponto a ponto para a gente conseguir fazer um teste de ping quando os dois lá estiver estabelecido. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Policy Object. Aqui em Policy Object eu vou clicar aqui em Address. Eu vou criar os objetos que eu vou atrelar ao range local e ao range remoto, que são os endereços que vão passar por dentro da VPN. Então eu vou vir aqui, clicar aqui em Create New, vou vir aqui em Address e aqui eu vou dar um nome para ele. Então, por exemplo, que nem rede local, que é a minha rede aqui em São Paulo, em Oscorp SPO. Então essa aqui vai ser minha rede local. A minha rede local é a 10.0.0.0/24. Essa é a minha rede local. Então eu estou criando, então estou associando esse nome rede local com esse endereço aqui, com esse range endereço aqui. Vou dar um OK. Agora eu vou criar um para rede remota, que é a rede que está lá no Rio de Janeiro. Então para rede remota, vou dar um nome aqui, rede remota, e o endereço do range da rede remota é 172.16.0.0/24. Esse endereço aqui também vai ser permitido passar por dentro da VPN. Então agora eu já tenho aqui o local e remota. O local é a 10, remota é a 172. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Firewall Policy. Então agora eu vou criar duas políticas. Uma permitindo que o tráfego originado lá no Rio de Janeiro chegue até a LAN aqui de São Paulo. E uma política permitindo que o que sair daqui de São Paulo, originado aqui da LAN de São Paulo, chegue até a LAN do Rio de Janeiro. Então vou clicar aqui em Create New. Vou dar um nome. Então vou colocar aqui permitindo from Rio de Janeiro, então o que vier do Rio de Janeiro. Então o que vier do Rio de Janeiro pela SD-WAN, porque o que a gente está fazendo aqui é o SD-WAN. O que vier pelo Rio de Janeiro pela SD-WAN com destino à porta 4, que é a porta LAN, que é aquela que está atrelada ao range 10.0.0.1/24. Então o que vier para essa porta 4 aqui vai ser permitido. Então a origem, eu vou colocar aqui a origem que eu vou estar permitindo. Nesse caso é a rede remota, então o que vier lá da rede 172, que é o que eu atrelei a esse nome rede remota, vai ser permitido chegar até a rede local, que eu atrelei aqui o endereço 10. Aqui eu vou dizer quais tipos de serviço que eu vou estar permitindo, nesse caso eu vou estar permitindo todos. Vou desabilitar o NAT, porque não precisa do NAT. E aqui eu vou dar um OK. Então eu acabei de criar aqui, então o que vier de lá do Rio de Janeiro, para cá para São Paulo vai ser permitido. Então agora eu vou fazer o contrário. Eu vou criar que o que for originado aqui em São Paulo seja permitido chegar lá pelo Rio. Então aqui permitindo para o Rio. Então permite to RJO. Então agora o que vier aqui pela porta 4 com destino SD-WAN, que é a SD-WAN que a gente criou aqui. Então aqui vai ser agora da rede local. Então o que vier dessa origem aqui, rede local, para o destino
rede remota, que é essa rede remota aqui. Então aqui para qualquer tipo de serviço, então todo tipo de serviço, vou desabilitar o NAT também, vou dar um OK. E agora a gente pode conferir as policies que foram criadas. Então com essas políticas eu estou permitindo que o que vier do Rio de Janeiro para São Paulo vai ser permitido, e o que vier da LAN de São Paulo com destino Rio de Janeiro também será permitido passar por dentro do SD-WAN, que nesse caso aqui os membros vão ser as VPNs que a gente acabou de criar. Com o SD-WAN você pode criar tanto um roteamento estático quanto um roteamento dinâmico, para você poder anunciar as redes por dentro da VPN. Então nesse caso, no nosso caso, nesse laboratório a gente vai criar um roteamento dinâmico. E para dentro da VPN, para dentro da SD-WAN, os anúncios vão ser através do protocolo de roteamento OSPF. Então para isso eu vou vir aqui em Network, e aqui em Network eu vou vir aqui em OSPF e vou começar a criar aqui as configurações do OSPF. Agora aqui em OSPF, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é definir um Router ID. Então eu vou colocar aqui 1.1.1.1, que vai ser o Router ID dele. Na sequência eu tenho que definir de qual área vai fazer parte do OSPF. Vou clicar aqui em Create New. Ele já vai apontar aqui que a área 0 é a área que eu quero mesmo. Vou dar um OK. Então ele vai aparecer aqui a área 0, que é a área backbone. Na sequência eu tenho que definir aqui quais as redes vão ser anunciadas dentro do SPF. As redes que eu vou anunciar no SPF são essas redes aqui. São a rede 21, a rede 22 e também a rede 10, que faz parte da LAN da empresa Oscorp 1 aqui. Então vou voltar aqui no FortiGate, vou clicar aqui em Create New, na área de Network, vou selecionar aqui a área backbone e vou definir a rede aqui 21.21.21.0/30, que vai ser a primeira rede que eu vou anunciar. Vou clicar aqui em Create New novamente, selecionar a área backbone, que é a área 0. Vou colocar aqui 22.22.22.0/30. Vou dar um OK. E na sequência eu vou definir a rede LAN, que é uma rede que eu quero anunciar também. Vou selecionar aqui a área 0, 10.0.0.0/24. Clicar em OK. Então essas aqui são as três redes que eu preciso anunciar no SPF. O próximo passo é colocar aqui dentro do SPF quais as interfaces vão fazer parte do SPF. No nosso caso, as interfaces que vão fazer parte do SPF são as interfaces VPN. Então vou clicar aqui em Create New, vou definir o nome aqui, VPN-1. Esse nome VPN-1 eu vou associar a interface VPN1, vou dar um OK. Na sequência eu vou clicar aqui em Create New novamente, VPN-2 e vou associar a interface VPN2. Agora eu vou clicar aqui em Apply e dessa forma a gente conclui a configuração do OSPF aqui em Oscorp SPO. Então vou sair daqui. Agora a gente pode vir aqui em VPN, e aqui em VPN, se a gente vier aqui em túnel, a gente vai ver os túneis que a gente acabou de criar. Eles ainda estão fora porque a outra ponta ainda não tem nada configurado. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai acessar a interface gráfica lá do Rio de Janeiro, Oscorp RJO, e realizar essa mesma configuração lá para que os túneis subam. Agora eu vou logar aqui na interface gráfica aqui do Oscorp Rio de Janeiro. Então eu loguei aqui na interface gráfica do Oscorp Rio de Janeiro para a gente começar a realizar a configuração dele também. Então eu vou vir aqui, mesma coisa, eu vou vir aqui em Network. Aqui em Network eu vou selecionar SD-WAN Zones. Aqui em SD-WAN Zones, a gente já viu que tem a interface padrão criada aqui, a gente vai criar a nossa. Então eu vou vir aqui SD-WAN, Create New, SD-WAN Zone. Vou colocar o mesmo nome que eu coloquei aqui para essa SD-WAN. Vou colocar aqui SDW VPN. Vou clicar aqui em membros, eu não tenho nenhum membro, então eu só vou dar um OK aqui. Vou clicar aqui em Create New de novo e vou clicar aqui SD-WAN Member. Aqui em SD-WAN Member, eu vou selecionar aqui SDW VPN, vou clicar aqui em None, vou clicar aqui em VPN, esse sinalzinho mais de VPN, e vou criar minhas VPNs aqui. Vou dar o nome aqui também de VPN-1, para ficar mais fácil. Agora eu vou colocar o endereço ao contrário, né? Então agora aqui, para subir a VPN, eu estou nesse RJO. Para subir a VPN eu vou colocar esses endereços aqui. Então eu vou colocar 1.1.1.1. Então eu vou voltar aqui na interface gráfica dele. Então como remote eu vou colocar 1.1.1.1 e como local eu vou colocar o 3.3.3.1. Nesse caso eu vou só selecionar a interface por onde eu vou sair, que é a interface 1, que é a 3.3.3.1.
Aqui eu vou colocar a chave compartilhada, vou colocar VPN, @VPN, só dar um avançar aqui no Next e dar um Create. Então a gente já pode concluir, seleciona essa VPN e dá um OK. Agora a gente vai criar mais um membro, que é a VPN 2. Então eu vou clicar aqui em Create New, SD-WAN Member. Vou selecionar aqui a minha SD-WAN, SDW VPN, que é a minha interface virtual de SD-WAN. Vou clicar aqui em VPN, sinalzinho de VPN. E aqui eu vou dar um nome para VPN 2, VPN-2. Aqui eu vou colocar o IP remoto. No meu caso, o local vai ser o 444.1 e o remote 2.2.2.1. Então vou voltar lá e vou colocar aqui 2.2.2.1. Como interface de saída, nesse caso eu vou colocar a porta 2. A porta 2 está atrelada ao endereço IP 4.4.4.1. Vou colocar aqui a minha chave compartilhada, que vai ser VPN, @VPN, que a gente pode ver que está certo. E aqui a gente dá um Next. E agora dá um Create. Dá um Close, a gente seleciona aqui VPN 2 e dá um OK. Então aqui a gente criou as nossas duas VPN também. Então aqui a gente tem os túneis aqui e as VPNs. Agora a gente vai vir aqui em Interface, vai vir aqui em porta 1. Aqui em porta 1 a gente vai atrelar um endereço IP para essa VPN. Então vou clicar aqui. Desse lado aqui vai ser o 21.21.2, 21.21.2. Vou dar um nome para ela aqui, VPN-1 no alias. Aqui eu vou colocar 21.21.21.2, que é o local. E o remote eu vou colocar aqui .1/30. E vou habilitar o ping aqui também. Vou dar um OK. Vou fazer a mesma coisa na porta 2. Expandir na porta 2, eu vou ver a VPN 2. Vou selecionar a VPN 2, vou clicar aqui em Edit. Vou colocar aqui VPN-2 no alias. Aqui eu vou colocar 22.22.22.2. Deixa eu só confirmar aqui. 22.22.2, que é o local, e 21 e 22.1 é o remote. Agora eu vou vir aqui e vou colocar o final 1 aqui, /30. Então o local é o 22.2 e o remote é o 22.1. Vou habilitar o ping e dar um OK também. Feito isso, agora eu vou fazer o anúncio dessas redes aqui dentro do SPF. Então agora eu vou vir aqui em Network, expandir aqui Network. Aqui em Network eu vou vir aqui em OSPF. Aqui em OSPF eu vou colocar um Router ID aqui, eu vou colocar o 3.3.3.1. Vou selecionar a área Backbone, que é a área 0 aqui do OSPF. Agora eu vou colocar as redes que eu vou anunciar dentro do OSPF. Então vou selecionar aqui a área 0. As redes que eu vou anunciar dentro do SPF. Eu vou colocar aqui a rede local, que é 172.16.0.0/24. Vou colocar a rede, vou selecionar aqui a área backbone. Eu vou colocar a rede também 22.22.22.0/30. E vou anunciar também dentro do SPF. Vou selecionar aqui a área 0. Vou colocar 21.21.21.0/30. Vou dar um OK aqui também. Então essas três redes que eu estou anunciando aqui. Agora eu vou vir aqui em Interface e vou associar as interfaces da VPN. Vou dar um nome aqui VPN1. Vou associar a interface VPN1, que é essa interface aqui. Vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui em Create New de novo. Vou colocar aqui VPN-2 Interface. Vou associar aqui a interface da VPN 2. Vou dar um OK também. Então aqui na configuração do SPF já está tudo OK. Vou dar um Apply. Pronto, já salvou nossa configuração. Agora que salvou nossa configuração, a gente já terminou a configuração do SPF. Agora a gente vai começar a criar as Firewall Policies para permitir que esse tráfego aconteça por dentro da VPN e por dentro do SD-WAN. Para isso a gente vai vir aqui em Policy Object. A gente vai vir aqui em Address. E aqui em Address a gente vai criar os address, os objetos associados às suas redes. Então nesse caso aqui eu vou criar o nome rede local. Então a rede local ela tem que estar associada à rede local aqui do Rio de Janeiro. Então vai ser 172.16.0.0/24. Então essa daqui é a rede local.
E agora eu vou criar um nome aqui, rede remota, que agora vai ser a rede lá de São Paulo. Dá um create new de novo, address, rede remota 10.0.0.0/24 e dá um OK. Estou aqui no Rio de Janeiro. A local é a 172 e a remota é a 10. Então agora que a gente já criou o address aqui, criou os objetos associados a essas redes, a gente vai criar as firewall policies agora. Então a gente clica aqui em firewall policies e aqui a gente vai criar nossas permissões, nossas políticas permitindo esse tráfego. Então eu vou criar a primeira política aqui, permitindo que o que vier de São Paulo seja permitido passar por dentro do SD-WAN, por dentro das VPNs para chegar até a rede LAN aqui local do Rio de Janeiro. Então vou colocar aqui permite from São Paulo. Então o que vier pela VPN, né, o que vier pela SD-WAN e sair pela LAN, que nesse caso aqui é a porta 4, que é a rede 172. Então dessa origem, que é a origem da rede remota, que é a rede 10, então o que vier da rede remota, que é a rede 10, e o destino for a rede local, que é a rede 172, na porta 4, vai ser permitido. E vou habilitar aqui para todo tipo de serviço, então para todo serviço. Vou desabilitar o NAT e vou dar um OK. Agora eu vou liberar aqui o tráfego por dentro da VPN, por dentro da SD-WAN. O que original, o que sair do Rio de Janeiro e tentar chegar até a LAN de São Paulo também tem que ser permitido. E é essa policy que eu vou criar agora. Então o nome dessa policy vai ser permit to SPO. Então vou colocar aqui a mesma coisa, vou colocar aqui o que vier pela porta 4, então o que vier local aqui da porta 4, com o destino SDW VPN, que é a nossa interface virtual aqui, nossa interface SD-WAN. A origem for da porta 4, né, for da rede local, que é a rede 172, com o destino à rede remota, que é a rede 10. Então o que vier, o que entrar pela porta 4, que for sair pela interface SD-WAN, que se for da origem da rede local, com destino à rede remota, que no caso a rede remota é a rede de São Paulo, vai ser permitido passar aqui pela SD-WAN. Vou desabilitar o NAT e aqui eu tenho que habilitar para todo tipo de serviço também. Então vou colocar aqui ALL para todo tipo de serviço. Agora eu já dou um OK. Então agora a gente tem as nossas duas políticas permitindo o tráfego por dentro dos túneis SD-WAN. Então agora o que a gente vai fazer, agora que a gente concluiu essa configuração das políticas da Firewall Policy, nos dois lados, o que a gente vai fazer agora é criar as regras de SD-WAN. Para criar as regras de SD-WAN, a gente vai vir aqui em Network, e ao invés da gente clicar aqui em SD-WAN Zone, a gente vai clicar aqui em SD-WAN Rules. Por default ele já tem aqui uma regra aqui de SD-WAN. O SD-WAN, para que o SD-WAN funcione, ele precisa do mínimo de duas interfaces, duas formas de saída de tráfego e de entrada de tráfego. E quando isso acontece, quando se habilita, por exemplo, duas interfaces, no caso a gente está habilitando duas VPNs, já habilita aqui uma regra default aqui do SD-WAN para ele balancear o tráfego nessas duas interfaces. O que a gente vai fazer, para a gente até de modo didático, para a gente aprender, eu vou clicar aqui e criar uma nova. Vou colocar o nome dessa regra de SDW-1, esse vai ser o nome da nossa regra. Aqui é onde você define as regras de SD-WAN para dizer para que o que demete aqui, o que demete nessas regras aqui, vai ser utilizado em uma dessas estratégias aqui da interface de saída. Então, por exemplo, no nosso caso a gente vai utilizar a manual. Então eu vou colocar aqui source address, eu vou colocar aqui a rede local e o destino aqui eu vou colocar a rede remota. Então, que se demete aqui ele vai utilizar SD-WAN. Eu vou clicar aqui em manual, que é o que eu quero utilizar, é a forma manual, a estratégia manual de saída. E aqui em manual eu vou descer aqui Interface Preference e vou colocar aqui quais as interfaces de preferências, porque aqui como é manual, eu consigo definir quais as interfaces que vão ser utilizadas dentro desse SD-WAN, para essa regra aqui. Então vou clicar aqui em Interface Preference e vou selecionar essas duas, que são as duas que eu tenho para SD-WAN. Caso eu tivesse 4 VPNs, por exemplo, e eu quisesse que quando essa regra aqui desse match fosse utilizado só as duas primeiras, eu colocaria as suas duas primeiras e as outras eu deixaria para lá. Como eu só tenho essas duas, então estou trazendo essas duas. Então ele vai dar match nessa regra aqui. Então se for dessa origem aqui 172 para esse destino aqui, ele tem que utilizar o nosso SD-WAN. E o nome da regra é SW-1 que eu estou criando aqui. Então vou dar um OK. Então eu criei essa regra aqui. Agora eu vou criar essa mesma regra lá no FortiGate de São Paulo, no SPO.
Então vou logar nele aqui novamente e vou criar essa regra também. Então eu loguei aqui novamente aqui no FortiGate Oscorp de São Paulo e a gente consegue ver até que as VPNs já subiram, tanto a fase 1 quanto a fase 2, ela já está no ar. Agora o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em Network e criar a regra do SD-WAN também. Então vou vir aqui em SD-WAN, Rules, Create New. Vou dar um nome para ela aqui, SDW-1, mesmo nome da regra que eu dei lá do outro lado, para ficar mais fácil. A regra também vai ser o seguinte: se der match aqui na rede de origem, se for local, né, se for nessa rede local aqui, que é a rede 10, e o destino for a rede remota, que é a rede 172, ele vai utilizar essa estratégia de saída do SD-WAN que a gente vai selecionar aqui, que nesse caso é a manual. Vou clicar aqui e vou selecionar as interfaces de preferência. Se tivesse em 10 e eu selecionasse uma, essa regra aqui ia mandar o tráfego somente para a interface de preferência que eu coloquei aqui. Nesse caso eu vou utilizar as duas. Então vou colocar as duas aqui. Vou dar um close. E vou dar um OK. Então agora a gente já criou a regra de SD-WAN também. Então agora que a gente já fez toda essa configuração, a gente pode vir aqui em VPN, em túneis. E aqui em túneis a gente já vai ver que elas estão up, que estão funcionando. E agora a gente já pode começar a fazer os testes de conectividade e em seguida fazer o teste de LAN para ver se está funcionando, se está passando o tráfego por dentro do SD-WAN. Agora a gente vai voltar aqui dentro do GNS3 e agora a gente vai tentar fazer um teste de conectividade da rede 10, Oscorp 1, até a rede Oscorp 2. Esse teste funcionando, a gente vai analisar aqui dentro dos FortiGate se o SD-WAN está no ar, se o tráfego está funcionando por dentro do SD-WAN. Para isso, então, a gente vai acessar aqui a console do PC e vamos configurar o endereço IP nele. Então deixa eu dar um show IP para ver se já tem endereço IP nele. Não tem endereço IP ainda, então vou dar o comando IP e vou colocar aqui o IP dele, que vai ser o final 2/24 10.0.0.1, que vai ser o gateway dele. Ele já está aí. Eu vou fazer um teste de ping para o gateway dele para ver se ele consegue pingar o gateway dele. Ping 10.0.0.0.1. Ele já pinga o gateway dele também. Então agora eu vou vir aqui em Oscorp. Eu vou vir aqui em Oscorp 2 no Rio de Janeiro. Vou acessar a console desse PC. Show IP para ver se ele já está com o endereço IP. Também não está. Vou dar o comando IP 172.16.0.1, que vai ser ponto 2, que vai ser o IP dele, /24, e vou colocar o gateway dele como ponto 1, 16.0.1. Agora eu vou dar um ping para o gateway dele para saber se o gateway dele já está funcionando. 172.16.0.1. O gateway dele está pingando. Então agora eu já consigo fazer um teste pingando de Oscorp 2 para Oscorp 1 e de Oscorp 1 para Oscorp 2 para ver se já está funcionando. Agora eu vou acessar aqui a console do FortiGate para verificar se o OSPF subiu também. Porque se o OSPF já estiver no ar, eu já vou conseguir fazer o teste de conectividade entre as duas pontas. Vou dar o comando get router info OSPF neighbor para ver se o OSPF subiu. Pelo que eu estou vendo aqui, o OSPF já subiu. Ele já fechou com os neighbors na outra ponta e através da interface VPN. Vou fazer a mesma coisa no site do Rio. Vou entrar aqui no Rio de Janeiro, entrar na console dele, admin. Vou acessar ele aqui também. Vou dar o comando get router info OSPF neighbor. E aqui o OSPF subiu também. Aproveitando que eu já estou aqui, eu posso dar o comando get router info route detail e verificar a tabela de roteamento dele. E aqui na tabela de roteamento do FortiGate, eu consigo ver que eu já estou recebendo a rede 10 via VPN. Então aqui são as duas interfaces, VPN 2 e VPN 1, e eu vejo que eu estou recebendo. Agora eu vou entrar aqui dentro do FortiGate de São Paulo para saber se eu estou recebendo a rede 172 aqui também, via OSPF e via interface VPN. Get route info route detail. E aqui é a mesma coisa, eu estou recebendo a rede 172 via OSPF, o símbolo do OSPF aqui, via as interfaces VPN. Então agora eu posso fazer os testes, tentando pingar de Oscorp 1 para Oscorp 2. Então vou acessar aqui a console de Oscorp 1,
Vou entrar aqui no modo console dele, show IP, só para garantir que o IP está ali, e vou dar um ping para 172.16.0.2. Ele perdeu alguns pacotinhos e voltou a pingar. Vou repetir o comando. Agora ele está pingando. Então quer dizer que de São Paulo, da LAN de São Paulo, eu estou conseguindo pingar a rede 172.16.0.2, que é aqui do Rio de Janeiro. Então agora eu vou vir aqui na console do PC do Rio de Janeiro, que é o Oscorp 2. Vou dar um show IP para ver se o endereço IP está certinho aqui. E vou dar um ping para o IP 10.0.0.2, que é o IP de São Paulo. E ele também está respondendo. Então aqui a gente já consegue validar que tanto a LAN de Oscorp 1 quanto a LAN de Oscorp 2 tem conectividade entre as duas pontas através do SD-WAN. Agora a gente pode acessar aqui o FortiGate de São Paulo, por exemplo, entrar aqui no modo console dele e a gente pode dar um comando aqui para a gente verificar como está a configuração do SD-WAN. Então a gente pode dar o comando diagnose, sys, SD-WAN, e aqui a gente tem a opção de colocar service, onde ele vai mostrar para a gente aqui se os links estão no ar, se os links estão funcionando, e aí você consegue seguir essa sequência aqui também, sequência 1 e 2. A sequência 1 e 2, como a gente está utilizando o modo manual, ele vai utilizar essa sequência aqui. Então como você pode ver aqui, a VPN 1 está com o númerozinho 1 aqui e a VPN 2 está com o número 2 aqui. Isso significa que a preferência do tráfego é com a VPN 1. Aqui é o status de como está. Se o link não tivesse funcionando, ele não estaria com essa informação aqui, estaria fora, então ele não estaria com uma live aqui. Aqui ele mostra para a gente a regra, então é essa origem para esse destino, vai utilizar aqui o SD-WAN. Outro comando que a gente pode utilizar, a gente pode dar o comando diagnose SD-WAN members, que aqui ele vai mostrar para a gente os circuitos que a gente está utilizando dentro do SD-WAN, são os membros. Nesse caso, membro 1, membro 2, VPN 1, VPN 2, o gate que ele está utilizando como saída, que é o gate aqui que sai aqui da VPN, que é VPN 1 e é VPN 2, então ele mostra para a gente aqui é o gate que a gente está utilizando. Então com essas informações aqui a gente consegue validar as informações do SD-WAN. Espero que tenham gostado desse laboratório e até o próximo.